Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui novamente para continuar com o nosso projeto Poesia Brasileira. Hoje eu vou apresentar para vocês o grande poeta Ferreira Goulart. Nós estamos fazendo esse projeto Poesia Brasileira com uma live todo domingo às 17 horas e depois essa live fica no meu Instagram, fica gravada no Instagram e depois eu estou jogando também no meu canal do YouTube, Arthur Laiso. Quem quiser, inclusive, acompanhar o canal no YouTube, é um canal literário que só tem poesia, só tem informações literárias. Procurem o canal Arthur Laiso no YouTube e passem a seguir o canal. Boa tarde a todos vocês que estão chegando, Marisa Pontes, Denise, né? Que beleza, estamos todos aí juntos de novo, Cristina, muito legal isso, né? Importante a gente falar, né, de poesia. Poesia é uma coisa tão boa, tão legal. Eu acho que a maioria dos escritores, né, começaram um dia na vida como poesia. Eu comecei a fazer poesia com 10 anos de idade, talvez até menos, né? E a vida é poesia, né? Nós estamos rodeados de poesia na vida inteira. Então, o nosso poeta de hoje é o Ferreira Goulart, que é pseudônimo de José Ribamar Ferreira. Poucas pessoas sabiam que ele chamava, né, José Ribamar Ferreira. Interessante isso. Ele nasceu em São Luís em 10 de setembro de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 4 de dezembro de 2016, com 86 anos de idade, né? Ele foi um escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista, ensaísta brasileiro e um dos fundadores do neoconcretismo. Né? E, portanto, eu vou falar a respeito disso também mais para frente, né? Ele foi também postulante, né, e assumiu a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Essa vaga foi deixada por Ivan Junqueira, né? E ele tomou posse na Academia Brasileira de Letras no dia 5 de dezembro de 2014. Tudo bem, Graziela, Cirlane, Marisélia, Isabela, sejam todos bem-vindos. Continuando aqui, o Ferreira Goulart, como eu disse, nasceu em São Luís e ele era um dos 11 filhos do casal Nilton Ferreira e Alzira Ribeiro Goulart. Sobre o pseudônimo dele, né, Ferreira Goulart, ele disse o seguinte: Goulart é um dos sobrenomes da minha mãe. O nome dela é Alzira Ribeiro Goulart. E Ferreira é o sobrenome da família. Então, me chamo José Ribamar Ferreira. Mas como todo mundo no Maranhão é Ribamar, eu decidi mudar meu nome e fiz isso. Usei o Ferreira, que é do meu pai, e o Goulart, que é da minha mãe. Só que mudei a grafia, porque o Goulart da minha mãe é o Goulart francês, né? Escreve Goulart, né? Goulart francês. É um nome inventado. Como a vida é inventada, eu inventei meu nome. Então, né, tá explicado aí o pseudônimo Ferreira Goulart. Importante isso. Ferreira Goulart participou do movimento, né, pós-modernismo, do movimento, como eu falei, do concretismo, do neoconcretismo brasileiro. Então várias pessoas falaram a respeito dele, né? Então, aqui o Maurício Weitzman, né, ao lado de Bandeira Tribuzzi, Luci Teixeira, Lago Burnet, José Bento, Zé Sarney, né? Ele faz parte, então, de um movimento que foi lançado
no Nordeste, no Maranhão mesmo, que é o pós-modernismo. Ele publicou uma revista, tá? Que ele foi inclusive fundador. A revista se chama A Ilha. E uma coisa interessante é que até a sua morte, muitos, né, da literatura, muitos consideravam Ferreira Goulart o maior poeta vivo brasileiro, né? E não seria exagero dizer que, assim, nas 6 décadas de vida, ele passou por todos os acontecimentos mais importantes da poesia brasileira e participou de todos eles. Então, um dos movimentos que ele participou, e é interessante a gente conversar a respeito aqui, foi o movimento da poesia concreta, né? Então, ele pegava, inclusive, os seus poemas e gravava em placas de madeira, né? A poesia concreta, vamos dizer daqui para frente como é que é, mas ele participou, inclusive, de uma exposição em 1956 de poesia concreta, né? E depois ele se afastou desse movimento do concretismo, do neoconcretismo, até por achar que valorizava pouco a expressão. Ele achava que a poesia estava se perdendo, né? Porque estava perdendo o vínculo entre a palavra e a poesia. A poesia concretista, ela estava acontecendo mais para sendo como uma propaganda, uma coisa bem pulsante ali. Passou, ela desapareceria porque parecia mais uma propaganda. Então vamos falar de poesia concreta, gente. A poesia concreta é um tipo de poesia vanguardista, de caráter experimental, né? É basicamente visual. Você monta a sua poesia no formato das palavras e da repetição, né? Esquece-se o eu lírico da poesia, tá certo? E você vai estruturar o texto, né, a partir do espaço que você tem no papel, certo? E vai fazer ritmo, vai fazer toda a sua apresentação em cima daquilo que você está formatando, né? O movimento concretista surgiu na década de 50 no Brasil e na Suíça, né? Então, nós tivemos no Brasil, por exemplo, pessoas importantes como Augusto de Campo, na revista Neugrande, no número 255, né? E o concretismo, então, ele foi um movimento europeu das artes plásticas, tá certo? Na década de 30, da música, na década de 40, e depois ele se difundiu para a literatura também, para a poesia, né? E o que se diz em relação a concretismo? O concreto tem a questão de oposição à ideia do abstrato, né? Então, a poesia aparece como forma do concretismo em 1956, né, numa exposição nacional de arte concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E nessa exposição teve muita participação de poetas e pintores de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Mas foi um movimento de tendência espontânea que foi copiado da Europa e, como eu disse, o próprio Ferreira Goulart depois se afastou do movimento concretista por achar que estava desvinculando a palavra da poesia. Então, gente, como eu falei, em 2014, Ferreira Goulart foi considerado imortal na Academia Brasileira de Letras. E morreu no dia 4 de dezembro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, em decorrência de vários problemas respiratórios que culminaram numa pneumonia, né? Então é importante isso. O velório foi realizado na Biblioteca Nacional, né? Porque era o desejo dele ser velado na Biblioteca Nacional. Depois o cortejo foi até a Academia Brasileira de Letras, né? E uma coisa interessante é que antes de morrer, uma semana antes de morrer, ele pediu à filha dele que o levasse até a praia de Ipanema, né? E assim ela fez, levou ele para a praia, tá certo? E, infelizmente, né,
morreu aos 86 anos de idade. Tá? Ele está enterrado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Tá? E ocupou a cadeira 37 da Academia Brasileira de Letras. Vamos falar um pouquinho da militância política do Ferreira Goulart, né? Em 1957, ele era militante do Partido Comunista Brasileiro. E aí ele foi exilado com a ditadura militar e viveu, né, na União Soviética, viveu na Argentina, viveu no Chile. E aí ele comentou que se bacharelou em subversão em Moscou durante o seu exílio, né? Mas ao longo do tempo, depois, devido a vários fatos históricos e até a vivência, né, do que ele foi crescendo na vida literária, inclusive, na vida pessoal e tudo mais, ele se desiludiu do socialismo, né? E ele, em 2014, ele disse que o socialismo não fazia mais sentido, porque fracassou. Uma das frases que ele fala a respeito disso é: toda sociedade é, por definição, conservadora, uma vez que sem princípios e valores estabelecidos seria impossível o convívio social. Uma comunidade cujos princípios e normas mudassem a cada dia seria caótica e por isso mesmo inviável. Com relação aos prêmios que ele ganhou na vida, né? Ele ganhou um concurso de poesia promovido pelo Jornal de Letras com seu nome, O Galo, com seu poema O Galo, em 1950. Ganhou o prêmio Mulher, o Saci e outros prêmios de teatro. Em 1966, né, ele ganhou esses prêmios todos com a peça Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, que é considerada a obra-prima do teatro moderno brasileiro. Em 2002, foi indicado por 9 professores dos Estados Unidos e do Brasil e de Portugal para o Prêmio Nobel de Literatura. Em 2007, seu livro Resmungos ganhou o Prêmio Jabuti de melhor livro de ficção do ano. O livro, editado pela empresa oficial do Estado de São Paulo, reúne crônicas de Goulart publicadas no jornal Folha de São Paulo no ano de 2005. Ferreira Goulart foi considerado pela revista Época, em 2009, um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Em 2010, ele foi agraciado com o Prêmio Camões. Em 15 de outubro de 2010 também, ele foi contemplado com o título de Doutor Honoris Causa na Faculdade de Letras da UFRJ. Em Imperatriz, ganhou sua homenagem o Teatro Ferreira Goulart. Em 1999, é inaugurada em São Luís a Avenida Ferreira Goulart. Em 20 de outubro de 2011, ganhou o Prêmio Jabuti com o livro de poesia Em Alguma Parte Alguma, que foi considerado o livro do ano de ficção. Em 2011, a obra Poema Sujo inspirou várias coisas, inclusive teve um vídeo de instalação, Há Muitas Noites na Noite, dirigido por Silvio Tendler. Em 2015, o poema inspirou uma série documental, também denominada Há Muitas Noites na Noite, com 7 episódios, 26 minutos cada. Foi exibido na TV Brasil entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016. E aí nós vamos começar com o Poema Sujo. Poema Sujo. Turvo, turvo, a turva, mão do sopro, contra o muro escuro, menos, menos. Menos que escuro, menos que mole e duro,
menos que fosso e muro, menos que furo escuro, mais que escuro. Claro como água, como pluma, claro mais que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu, tua gengiva igual tua bocetinha, que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta, como uma boca no corpo. Não como a tua boca de palavras, como uma entrada para eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida, com seu montão de estrelas e oceano, entrando-nos em ti, bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena nem Vera, nem Nara nem Gabriela, nem Teresa nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria, perdeu na confusão de tanta noite e tanto dia. O Poema Sujo foi publicado em 1976 e ele é considerado, né, a obra mais ousada de Ferreira Goulart. Foi produzida no exílio em Buenos Aires e surgiu da necessidade de, como ele mesmo afirmou, né, escrever um poema que fosse o meu testemunho final antes que me calassem para sempre. Numa época de forte repressão política, Goulart sentia-se acossado pela ânsia de rememorar o passado e a dificuldade de expressar em linguagem poética o universo interior, né? Então a gente observa muito nesse poema a utilização de sílabas marcadas, né? Muitas vogais fechadas como U e I, que vão escuro, muro, e vão fechando, vão sempre mostrando a opressão que o poeta estava sentindo, né? Então é uma coisa muito interessante, né? A bibliografia de Ferreira Goulart é imensa, eu acredito que não dá pra gente... Se a gente for falar todos os nomes dos livros dele aqui, a gente vai ficar falando o nome dos livros até o final da nossa live. Então, é uma lista bem grande, né? Bem grande. Eu acredito que todo mundo deva conhecer um pouco mais, procurar um livro do Ferreira Goulart para ler, né? A Denise disse que ele era muito corajoso, sim, né? Ele era um cara que foi ele entrou na briga mesmo, ele foi uma pessoa politicamente enganjada, né? E ele fez muita diferença no cenário brasileiro. Como eu falei, gente, ele foi postulante da cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras e ele obteve 36 dos 37 votos, né? Interessante que a Academia a eleição foi feita ao vivo e por cartas, e ele teve 37 votos, né? Foram 18 votos, 19 votos físicos e 18 por cartas, e ele só teve um voto contra, que não sabe de quem é, porque os votos eram queimados logo após a eleição, então não se disse quem não votou nele, tá certo? Né? A cadeira que ele ocupa teve como patrono Tomás Antônio Gonzaga, né? Foi ocupada por Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Achille Chateaubriand, João Cabral de Melo Neto, né? Hoje ela está ocupada pelo Ivan Junqueira, que também é amigo do Goulart. Sua posse foi marcada para novembro, né? Mas ele acabou tendo várias recusas, e então ele tomou a posse dia 5 de dezembro de 2014. Então a poesia do Ferreira Goulart sempre se destacou por engajamento político,
por meio de palavra, ele fazia, né, da poesia um importante instrumento de denúncia social, né, especialmente nos anos 50, 60, 90, haja vista, né, que ele tinha vários posicionamentos em relação à política, né, brasileira, inclusive, né, brasileira. Sua poética ganhou força a partir dos anos 60, né, quando ele resolveu romper, então, com a poesia vanguardista lá e aderiu ao Centro Popular de Cultura, que era uma reunião de intelectuais de esquerda, que foi criada em 1961, no Rio de Janeiro, com o objetivo de defender o caráter coletivo e didático da obra de arte, né? Então vamos lá, um poema. Nós estamos falando só da vida e da obra, nós estamos deixando para lá, né? Uns poemas importantes, de cunho bem político, né? Presta atenção nisso aqui. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Né? De cunho bastante bem importante aqui, ele já vai dizendo mesmo que o preço das coisas está alto, né? O funcionário público não cabe no poema porque é um funcionário público, ninguém lembra, ninguém presta atenção, né? O operário ninguém presta atenção, ninguém vê, né? Só cabe no poema as coisas belas. Então não há vaga, né? Não há vagas para as coisas ruins no poema, será? Não sei. Eu acho que nossos poemas têm coisas para mostrar de repente, né? Tem um poema que ele fala a respeito de si mesmo, que é traduzir-se. Inclusive o Fagner gravou, né, num dos seus discos, essa letra musicada, traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte, estranheza e solidão. Uma parte de mim pensa e pondera, outra parte, delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida e morte, será arte? Eu acho o poema maravilhoso. Esse poema é lindo de mandar conta, mostra bem a poesia, né? A parte do poeta centrado como ser humano que está fazendo as coisas porque tem que fazer e tudo mais, e a mente livre, a alma inquieta de um poeta do poema que está, né? De repente, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão, né? Uma parte de mim pensa e pondera, uma parte delira. Olha que coisa linda, né? Muito legal, muito bom. No corpo. De que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou
entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares. O sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo da noite. Agora são apenas essa contração, esse clarão do maxilar dentro do rosto. A poesia é o presente. Né? Então o corpo está aí, gente. Né? De que vale tentar reconstruir com palavras o que o verão levou. Ou seja, está levando mais um ano. Né? Está levando mais... Está levando entre nuvens e risos, junto com o jornal velho pelos ares. A nossa vida está indo, né? O sonho na boca, o incêndio na cama, o apelo da noite. A poesia está presente, sempre, né? Em relação aos poemas neoconcretos, né, eu peguei um aqui que ele fez, que eu acho muito legal, né? Então ele colocou mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Né? Então, ele cria um sistema fonético, né, de palavras né, pequenas, tá certo? E ele vai fazendo sempre aquela mostragem ali, como se fosse um triângulo, né, uma relação visual, que é o importante da poesia concretista, né, que é a parte visual, montagem da poesia dentro do papel, né? É uma expressão, uma coisa verbivocovisual, né? Então ele tem que ter aquela comunicação não verbal, sem abdicar das palavras, né? Então é a estrutura, né, de conteúdo, tentando vincular a mensagem a uma forma não usual. Né? Teve gente que escreveu, inclusive, poesia em formato de círculos, em formato de elipse, em formato de até mesmo desenhos. Né? Eu vi várias poesias, inclusive assim, uma poesia no formato de uma xícara de café, teve uma poesia fazendo vários outros tipos de desenho, porque a ideia do concretismo era justamente isso, né? Sem abdicar da palavra, a poesia transmitir uma ideia, uma imagem diferente, né? Então fizeram, né, uma coisa... E o que eu falei foi a questão de ter, né, sumido, porque era uma poesia para ficar pouco tempo no ar, né? Era uma poesia mais como um cartaz de propaganda, que ele iria desaparecer depois que o evento acabasse. Aprendizado. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela, e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo, e te perdeste nela, e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras em desculpa, e em tua carne vaporize toda ilusão. Que a vida só consome o que a alimenta. Né? Coisa importante, né? Você tem essa coisa da alegria, a tristeza, né? A alegria, a dor. E a vida só se consome, né? A vida só consome, aliás, aquilo que a alimenta, ou seja, você está aí na vida para poder se expor, né, a essas coisas todas que a vida te dá e a vida te toma depois. Um instante
Aqui me tenho, como não me conheço, nem me quis, sem começo nem fim. Aqui me tenho, sem mim, nada lembro, nem sei a luz presente. Sou apenas um bicho transparente. A Ana Paula está dizendo que tem um vídeo no YouTube, né, que o Ferreira Goulart conta como escreveu e traduzir-se. Tem vários vídeos dele, inclusive, de outros poemas dele também, que vale a pena, é importante ver isso, né? É importante ver ele contando como é que ele fez a própria arte. É muito legal, é muito interessante. Subversiva. Aqui é um poema que ele fala a respeito da própria poesia, né? A poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil, infringe o código de águas, relincha como puta, em frente ao Palácio da Alvorada, e só depois reconsidera, beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça, e promete incendiar o país. Aqui ele bota, gente, a força da poesia, né? A poesia, quando ela chega, não respeita nada. A poesia chega e fala, a poesia chega e mostra, a poesia chega e conquista espaços, né? Ela desconhece o Estado, a sociedade civil, né? Relincha como puta nova. Então, a poesia tem força, a poesia é uma forma literária de se mostrar e de se impor uma verdade. Muito interessante isso, né? Os mortos. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente ouvem com nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso. Se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça, né? Então, os mortos que nos acompanham, né? Que ouvem com nossos ouvidos sinfonias, bater de portas. A Marisélia disse que a poesia chega chegando, né? Ela chega abrindo portas mesmo, ela chega fazendo, se impondo e fazendo confusão. Cantiga para não morrer. Quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Esse poema tem uma formação interessante, né? Que ele vai crescendo, né? Então ele começa: quando você for embora, moça branca como a neve, me leve. Já na segunda estrofe ele coloca: se acaso você não possa
me carregar pela mão. Menina Branca de Neve, me leve no coração. Ele faz a rima da Menina Branca de Neve com me leve no meio do verso. E rima mão com coração. Né? Depois ele faz a mesma coisa. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. Então ele rima leve com neve, leve está no meio do verso, né? E rima levar com lembrar. É um formato legal de se fazer uma poesia, bem bonita, bem construída, como diz a Denise também, né? E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já vive em seu pensamento, Menina Branca de Neve que rima com leve, me leve, rima de novo, no meio do verso, no esquecimento que rima com pensamento. Né? Isso é uma forma, eu gosto inclusive de falar a respeito disso, porque tem muita gente assistindo a gente aqui que faz poesia, e que essa percepção aí ajuda inclusive a criar novos versos, criar versos mais bonitos, né, que a gente pode utilizar desse artifício de fazer uma rima com o verso seguinte, a palavra que rima está no meio do verso e não no fim do verso. Né? Isso é muito legal para a gente que estuda versificação e poesia, e é muito, 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 muito legal. Prometi-me possuí-la. Prometi-me possuí-la, muito embora ela me redimisse ou me cegasse. Busquei-a na catástrofe da aurora, e na fonte, e no muro, onde sua face, entre a alucinação e a paz sonora da água e do musgo, solitária nasce. Mas sempre que me acerco, vai-se embora, como se temesse ou me odiasse. Assim persigo-a, lúcido e demente, se por detrás da tarde transparente seus pés vislumbro, logo no desvãos das nuvens, fogem luminosos e ágeis. Vocabulário e corpo, deuses frágeis, eu colho a ausência que me queima a mão. Né? Então aqui também ele é uma poesia de amor, mesmo assim, por trás disso tem toda a parte política aqui, importante, né, aqui, mostrando pra gente que ele está buscando uma coisa que está fugindo e não está conseguindo alcançar, né? Mas sempre que me acerco, vai-se embora como se temesse ou me odiasse. Assim persigo a luz do demente. Né? Poemas portugueses. Extravio. Onde começo? Onde acabo? Se o que está fora está dentro, como num círculo cuja periferia é o centro? Estou disperso nas coisas, nas pessoas, nas gavetas. De repente encontro ali partes de mim, risos, vértebras. Estou desfeito nas nuvens. Vejo do alto a cidade e em cada esquina um menino, que sou eu mesmo a chamar-me. Extraviei-me no tempo. Onde estarão meus pedaços? Muito se foi com os amigos que já não ouvem nem falam. Estou disperso nos vivos, em seu corpo, em seu olfato, onde durmo feito aroma, ou voz que também não fala. Ah, ser somente o presente, esta manhã, esta sala. Então onde estou, gente? Quem sou eu, né? Olha que coisa. Olha o extravio que minha vida me levou durante toda a existência. O que extraviei-me no tempo. Onde estão meus pedaços? Olha que coisa interessante.
E aí ele responde, ele mesmo responde para ele: muito se foi com os amigos que já não ouvem nem falam. Ou seja, né, pedaços da gente que vão com os amigos, e esses amigos que levaram esses pedaços dele aí provavelmente são mortos, né, porque já não ouvem, não falam. Muito legal, né? A Marizélia colocou ali: a ausência que me queima a mão. De repente, né, essa coisa da falta. Falta sempre alguma coisa que incomoda, né? Madrugada. Do fundo do meu quarto, do fundo do meu corpo, clandestino, ouço, não vejo, ouço, crescer no osso e no músculo da noite, a noite ocidental obscenamente acesa sobre meu país, dividido em classes. Né? Então ele está no quarto, observando que o mundo continua a rodar, continua a fazer coisas. Né? A Denise lembrou no poema passado aí que cada amigo leva uma parte de nós consigo. Né? Exatamente. Né? A gente, por viver em comunidade, por viver cheio de amigos, graças a Deus, né? Nós somos único e nós somos todos ao mesmo tempo. Né? A gente sempre faz parte de um grupo, faz parte de um todo, e a gente é um pedacinho de cada um. Isso é muito importante, muito bom, né? É muito bom ter amigos, com certeza. Nesse leito de ausência, mais uma vez a ausência que a Marizélia citou aqui, que queima, que incomoda, né? Neste leito de ausência em que me esqueço, desperta o longo rio solitário. Se ele cresce de mim, se dele cresço, mal sabe o coração desnecessário. O rio corre e vai sem ter começo, nem foz, e o curso que é constante é vário. Vai nas águas levando involuntário luas onde me acordo e me adormeço. Sobre o leito de sal sou luz e gesso, duplo espelho, o precário no precário, flore um lado de mim, no outro, ao contrário do silêncio em silêncio, me apodreço. Entre o que é rosa e lodo necessário, passa um rio sem foz e sem começo. A vida passa, né, gente? O rio passa, a vida passa. E a gente está ali, né? Olhando um lado que floresce, um lado que apodrece, né? Um lado que agrada, um lado que incomoda. Nós somos assim. Nós somos essa mistura constante, né? Vendo o rio que passa. Nós não vamos ver o nascimento do rio nem a foz do rio, nós vamos ver aquele rio que passa ali constante, o tempo inteiro, né? Ele é constante. A poesia é figurativa, Denise, né? A gente pode dizer um monte de coisas em metáforas, em símbolos, né? Em coisas diversas e esclarecer tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem que se inteirar daquilo que está escrito, que é aquilo que o poeta quis escrever, né? Daquilo que ele quis falar pra gente, né? Eu escrevi uma crônica no blog ontem, gente, convido todos vocês, inclusive, a ir ao blog ler, né? Uma crônica que eu coloquei ontem, e eu acho que eu usei realmente um simbolismo puro, né? Eu gostaria de saber a opinião de todo mundo aí, se gostou ou se não gostou da crônica que eu coloquei ontem. Então, por favor, né? Um outro poema português, né? Meu povo, meu poema.
Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Meu povo e meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo meu poema está maduro como o sol, na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema que devolvo, menos como quem canta do que quem planta. Então tem aí o poema e o povo, né? Juntos, crescendo, ele tentando lançar uma ideia, né? E o povo, né? No povo meu poema vai nascendo como canavial. Muito legal isso. Estou aqui procurando para restar para Marisélia o poema do Galo, né? Agora eu vou lá primeiro assim. Minha medida. Meu espaço é o dia, de braços abertos, tocando a fímbria de uma noite e outra noite. O dia que gira colado ao planeta e que sustenta numa das mãos a aurora e na outra um crepúsculo de Buenos Aires. Meu espaço, cara, é o dia terrestre. Quero conduzam os pássaros do mar ou os comboios da estrada de ferro central do Brasil. O dia, medido mais pelo pulso do que pelo meu relógio de pulso. Meu espaço, desmedido, é o nosso pessoal aí. É nossa gente, de braços abertos, tocando a fímbria de uma e outra fome. O povo, cara, que numa das mãos sustenta a festa e na outra uma bomba do tempo. Né? Não tem espaço, né? Não tem. O espaço é o dia, né? A noite, mas aquilo ali não conta. É o tempo que está passando, é o tempo que está levando, né, a vida, né? É a estrada de ferro central do Brasil, é o trem que passa, ou é o passarinho que está passando e está levantando, ou é o dia que acontece, o dia que amanhece, a noite que anoitece, né? E o povo? O povo sempre vai estar segurando na mão uma festa e na outra uma bomba, né? A festa pode ser a enganação de que está tudo bem. Um sorriso. Quando com minhas mãos de labareda te aceno e em rosa embaixo te espetalas, quando com meu aceso archote e cego penetro a noite de tua flor que exala urina e mel, que busco eu com toda essa assassina fúria de macho? Que busco eu em fogo aqui embaixo, se não colher com a repentina mão do delírio uma outra flor, a do sorriso que no alto o teu rosto ilumina? Né? Então, mais um poema erótico, bonito, né? E ele busca a flor, que é o sorriso dela de satisfação de tê-la com ele. Né? Muito, muito legal. Sortilégio. Estava eu ali no escuro e de repente o silêncio se move, enruga-se, melhor dizendo, e me roça as virilhas onde dormiam fúrias. É quando uma voz quase me toca o lado esquerdo do corpo, para onde me volto e estás ali, nua. Emergias da treva, as coxas, o ventre,
seios eram luas encantadas, e do centro do teu corpo a macia estrela negra me chamava para dentro de si, enquanto o teu rosto menino, espantosamente familiar, sorria a me dizer: jamais, jamais, jamais escaparás. Outro poema erótico lindo, né? Onde ele se vê realmente preso pela paixão, pelo amor, né? E aqui ele faz uma outra imagem maravilhosa, o seguinte: é quando uma voz quase me toca. É uma figura de linguagem perfeita que ele muda o sentido, né? Porque a voz vai o quê? Causar som, né? Ela não vai fazer toque, ela não tem tato, né? Muito legal isso aí. Outro poema erótico, Coito. Todos os movimentos do amor são noturnos, mesmo quando praticados à luz do dia. Vem de ti o sinal, no cheiro ou no tato, que faz acordar o bicho em seu fosso, na treva, lento, se desenrola e desliza em direção a teu sorriso. Hipnotiza-te com seu guiso, envolve-te em seus anéis corredios, beija-te a boca em flor, por baixo, com seu esporão, te fende, te fode, e se fundem no gozo. Depois, desenfia-se de ti, a teu lado na cama, recupero minha forma usual. Aqui também, gente, ele faz uma grande imagem, figura de linguagem, metáforas. Ele usa uma coisa bem legal, né, para mostrar o que quer falar, né? É importante que a gente use. Galo. O poema chama Galo, Galo. O galo no saguão quieto, galo, galo, de alarmante crista guerreiro, medieval, de córneo, bico e esporões, armado contra a morte passeia. Mede os passos, para, inclina a cabeça coroada dentro do silêncio. Que faço entre as coisas? De que me defendo? Anda no saguão. O cimento esquece o seu último passo. Galo, as penas que florescem da carne silenciosa, e o duro bico, e as unhas, e o olho sem amor, grave solidez, em que se apoia tal arquitetura, saberá que, no entanto, no centro do seu corpo, um grito se elabora. Como, porém, conter, uma vez concluído, o canto obrigatório? Eis que bate as asas, vai morrer, encurva o vertiginoso pescoço, donde o canto rúbulo escoa. Mas a pedra, a tarde, o próprio feroz galo subsistem ao grito. Vê-se, o canto é inútil, o galo permanece, apesar de todo o seu porte marcial. Só, desamparado, num saguão do mundo, pobre ave guerreira. Outro grito cresce, agora no sigilo de seu corpo. Grito que, sem essas penas e esporões e cristas, e sobretudo sem esse olhar de ódio, não seria tão rouco e sangrento. Grito, fruto obscuro e extremo dessa árvore, galo, mas que fora dele é mero
complemento de auroras. Ai, ai, ou seja, né, o galo, na consciência, né, passando para a gente, o galo canta, o galo grita, né, e daí? Alguém ouve, alguém quer saber? O próprio chão esquece os passos do galo, né, e o galo canta, e o galo grita, né. Fora desse grito, é mera consequência das auroras. E eu preciso terminar, gente. Aqui a gente tem um outro poema, que é, né, o Poema Sujo. O Poema Sujo foi um livro, praticamente, que ele criou, né, e dentro desse poema nós temos, dessa obra, nós temos o Poema Sujo. Poema sujo, turvo, a turva mão do sopro, contra o muro escuro, menos que escuro, menos mole do que duro, e que o fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro como água, como pluma, claro mais que claro, claro coisa alguma, e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu, tua gengiva igual tua bocetinha, que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor, e bosta de porco aberta como uma boca no corpo. Não como a tua boca de palavras como uma entrada, para eu não sabia, tu não sabias, fazer girar a vida sem um montão de estrelas de oceano, entrando-nos em ti. Bela, bela, mais que bela, mas como era o nome dela? Não era Helena nem Vera, nem Nara nem Gabriela, nem Teresa nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria, perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Eu repeti aqui o Poema Sujo, a pedidos, né? E por se tratar de uma obra muito importante do Ferreira Goulart, né? Ele teve, como eu falei, então, gente, uma obra fantástica, né? E ele publicou nas suas quase 60 anos de história literária aí, muita coisa. E é uma pessoa que vale a pena a gente procurar conhecer a obra dele inteira, né? Eu adorei mais um poeta que eu tomei conhecimento da vida, a obra eu já conhecia, né? Mas a gente acaba conhecendo também detalhes da vida, e isso é importante. O nosso tempo está acabando. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, convidá-los para me acompanhar, me seguir tanto no Facebook, na minha fanpage, Arthur Laís, o escritor, no meu Instagram e no meu canal do YouTube, onde todos esses vídeos estão indo para lá. Então, todo mundo que está aqui agora, passe a me seguir lá no canal do YouTube, Arthur Laís, e a gente vai se falando, né? Me sigam no canal, me bota uma mensagem e a gente vai se ver. Muito obrigado, até domingo que vem, às 17 horas, com mais um pedaço desse projeto nosso, Poesia Brasileira. Beijos para todo mundo. Muito obrigado, até a próxima.